Então, se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a vontade de ouvir a palavra de Deus, é a vontade de estar na casa de Deus. Por quê? Porque, aleluia, nós temos que ter esse desejo, e muitos têm perdido o desejo. Ah, eu não vou na igreja, não, é mais um culto, é mais um dia, não, é mais um dia que você vai alimentar a sua alma, é mais um dia que você vai alimentar o seu coração, porque se nós não tivermos, se alimentamos do Senhor, nós não vamos suportar a provação. Estamos vivendo dias difíceis na terra, estamos vivendo os últimos dias da terra, e o Senhor esta noite me trouxe para dizer, é tempo de nós se levantarmos, é tempo de nós buscarmos, aleluia. Eu vou lá hoje, independente do pregador que vai pregar, oh perdão, aleluia, independente de quem vai estar levando a palavra, eu vou lá me renovar do Senhor, eu vou lá buscar uma palavra, eu vou lá buscar uma oração, porque a nossa casa tem que estar debaixo de oração. Se não for a mão de Deus, se não for a misericórdia do Senhor, pastora, nós não permanecemos de pé, nós não somos fortes o suficiente para estar de pé. É a mão de Deus nos sustentando a cada dia, e o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer, é noite de renovação, é noite de adoração, é noite de nós abrirmos nosso coração e dizer, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Sua presença, eu quero mais da Sua palavra. Quem sabe o inimigo, por causa da ingratidão, por causa das coisas da vida, aleluia, tem trazido tristeza, aleluia, fadiga, mas o Senhor nesta noite está dizendo, faça como o cordeiro, e imediatamente vai buscar a palavra de Deus que Ele tem para a tua vida, vai buscar, aleluia, o Senhor Ele quer que nós buscamos, porque nós dependemos da misericórdia do Senhor. Aleluia, Senhor, e você Ele é Deus, mas eu e você sem Deus não somos nada. Glória a Deus. E a Bíblia diz que agora Ele manda 2 soldados, aleluia, um soldado e 2 servos, buscar a Pedro. Pedro não está entendendo o que está acontecendo. A Bíblia diz que Pedro ele sobe ao terraço para orar. É no horário, aleluia, que ele estava com fome, e ele vai subir no terraço para orar. E quando Pedro ele vai subir no terraço para orar, a Bíblia diz que ele tem uma visão, ele tem um êxtase. Verdade, e ali ele tem ali uma revelação. A Bíblia diz que Pedro ele vê lençóis que descem do céu para a terra, amarrado às 4 pontas desse lençol. E a Bíblia diz que uma voz fala para o apóstolo Pedro, Pedro, mata e come, porque ele vê vários répteis, animais ali, aleluia, que era considerado imundo, aleluia, e ele vai dizer, eu não vou comer o que Deus não purificou. Mas o que Deus estava ali preparando, aleluia, o apóstolo Pedro, é porque Cornélio, louvado seja Deus, era estrangeiro, a sua família era estrangeira, mas Deus estava preparando, aleluia, quebrando os paradigmas, quebrando as barreiras, aleluia, para que Pedro fosse atravessar, para levar a palavra da salvação. Eu quero dizer uma palavra de Deus para alguém aqui. Deus ele vai te enviar em lugares que ninguém vai querer ir, mas você vai, porque Deus tem um chamado com você. Deus tem um chamado na sua vida. Muitos não querem um prostíbulo, é gostoso pregar no altar, é gostoso pregar em congresso, mas ninguém quer pregar no presídio, ninguém quer pregar na rua, ninguém quer pregar na praça, mas Deus levantou Pedro, eu e você, para ir lá, atravessar as fronteiras e levar a palavra que transforma. Levanta a tua mão para a basura e canta lá. Está dizendo para alguém, aleluia, se eu te levantei, é porque eu tenho um propósito sobre a tua vida. Eu te levantei para esquentar a cadeira, para ficar bonitinho, arrumado, cantando na igreja. Eu te levantei porque tem almas lá fora que está pior do que você um dia esteve, e o Senhor conta com você para essa palavra chegar. Glória a Deus. Havia uma barreira entre os judeus, aleluia, louvado seja Deus. Mas ali Deus já está mostrando para Pedro, você vai entender o verso que nós lemos desta noite, a Bíblia diz que por 3 vezes aquela voz fala com Pedro, Pedro mata e come. Mas Pedro vai recusar e vai dizer, eu não posso comer algo, coisa imunda que Deus não purificou. E a Bíblia diz que é a voz do céu. A voz da onde? A voz do céu. Irmão, quando a voz do céu fala, ele não pede, ele muda. Deus está falando, fala para essa pessoa, Deus falou, obedeça. A palavra é Deus, não é assim que andarás. Glória a Deus, gente, força com Deus. Deus está mandando, vai para a direita, não, agora não, vai. Porque se a voz do céu está mandando, ele sabe o destino certo que ele tem para você. Às vezes a gente tem medo, né, aleluia, de seguir caminhos que Deus não falou. Mas se a voz do céu falou, vai que eu estou contigo, vai. Se a voz do céu falou, levanta que eu estou contigo, vai. Se a voz do céu falou, eu estou no controle, então continua adorando a Ele, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, porque é Ele que
certo, a gente está fazendo o que Deus mandou, a gente está obedecendo da forma que Deus mandou, está fazendo do jeito que a gente quer. Porque muitas vezes, se a gente querer fazer do nosso jeito, não vai dar certo, vai dar errado, vai dar ruim. Mas quando eu faço a direção de Deus, não quer dizer que vai ser uma maravilha. Vai ter luta, vai ter levante. Por quê? Porque o inimigo não quer que você obedeça a Deus, ele quer que você desobedeça a Deus. Para você achar, tu não está bem errado, está dando tudo errado, é porque Deus está no controle, Deus está dizendo, eu estou trabalhando no meio do seu caminho. Deus vai quebrar nessa noite toda a palavra de maldição sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta missionária. Eu estou sentindo um peso tão grande, é guerra espiritual. Você está achando que é dentro da tua casa para vir aqui cantar a história da carochinha? Não, é palavra que transforma, é palavra que liberta. Quando vocês que adoram aqui, eu estou cantando uma missão na tua casa. Enquanto vocês estão aqui adorando, há uma reunião no inferno, o inimigo querendo parar os meus filhos, mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão. Deixa eu ver. Aleluia! E em verdade, enquanto o inferno se levanta, os adoradores adorando, está em para dizer, é tempo de orar, é tempo de se levantar. Missionário não tem força, mas a força nessa noite vai te renovar. Vai te renovar. Eu disse que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro tem uma visão e a Bíblia diz que ele não está entendendo nada. Aquela voz do céu dizendo para ele, não fala que é impuro aquilo que Deus purificou. A Bíblia diz que quando ele volta desse êxtase, ou seja, desse arrebatamento de sentido, a Bíblia diz que agora bate palma na porta da casa de Pedro, que não Pedro que mora aqui, mandaram vir buscar ele, aleluia. O Espírito Santo vai falar para Pedro, aleluia, tem 3 homens que te procuram, vai e não duvida, porque foi eu que enviei. Aí o Espírito Santo falando, não duvida, Deus está falando para alguém, não duvida, porque eu te entreguei na tua mão. Eu falei com você, não duvida da profecia, não duvida, sabe por quê? Porque Deus fala tanta coisa e a gente às vezes duvida, será que é Deus mesmo? Será que é da minha carne? Será? Eu sei que às vezes o temor é tão grande que a gente tem medo de pagar preço, irmão. Uma coisa é Deus falar, uma coisa é eu achar que vai dar certo. Mas se Deus falou, fica tranquilo, porque Deus ele é fiel para cumprir a sua aleluia. Se o inimigo estava querendo colocar dúvida no teu coração acerca da promessa, vai cair por terra hoje pela está por terra hoje, aleluia. Por quê? Porque às vezes nós estamos como Pedro, nós duvidamos daquilo que Deus falou que vai fazer. Sabe por que nós duvidamos? Porque nós olhamos para a nossa estrutura, a gente olha para a nossa condição física, a gente olha para a nossa condição financeira. Não tenho dinheiro, não tenho condição, não tenho apoio de ninguém, não tem como dar certo. Aí o Senhor está dizendo, para de olhar para a terra e começa a olhar para quem a gente falou. Para de olhar, suritando, arabaçai, porque às vezes Deus ele tem tantas bênçãos do céu para derramar na nossa vida, e a gente fica, irmãos, aleluia, como diz aquele crente Tomé, que só crê naquilo que vê. Aí o papai me trouxe aqui nesta noite para dizer, enquanto você estiver pegado das coisas da terra, você não vai ver a promessa de Deus se cumprir sobre a tua vida, mas nesta noite, ei Tomé, tira isso do seu coração, porque a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que aquilo que é impossível aos olhos do homem é impossível para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A fé é aquilo que você não vê, mas que você espera. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro ele desce do terraço, aqueles homens vão chegar diante de Pedro e vai dizer, ó, nosso Senhor Cornélio, ele teve uma visão. E um anjo apareceu para ele, aleluia, dizendo que é para vir atrás do Senhor, porque o Senhor tem uma palavra para ele. Mas Pedro não está entendendo nada, porque tem momento, irmão, vamos ver um rebolista da gente que ali não entende nada, né? Assim, fala, Senhor, eu estou perdido. Será que eu estou ficando muito certo? Não entende nada. Mas a palavra é, obedece. Aleluia, aleluia. Olha, o apóstolo Pedro estava debaixo de uma palavra, desce e não duvida. Faça e não duvida. Deus está dizendo para alguém, só faça e não duvida. Meu Deus! Só obedece e não duvida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que agora ele recebe,
aqueles homens na sua casa. E quando é no outro dia, ele vai para a casa de Cornélio, que é o centurião que teve a visão do anjo. Aleluia. O que chama mais a minha atenção é que quando Pedro, ele pega alguns servos ali da sua cidade de Jope, e ele vai para a casa desse Cornélio, a Bíblia diz que quando ele chega na casa desse centurião, ele vai se prostrar aos pés dele. Mas Pedro vai dizer, não, eu sou homem igual você, ele se levanta, porque nós somos homens, aleluia, eu não posso, aleluia, mudar a sua história. Mas a Bíblia diz que Pedro vai dizer para ele, por que você chamou nós aqui? E ele vai dizer, ó, há 4 dias eu estava em oração nessa mesma hora. E o anjo apareceu para mim dizendo que é para trás do Senhor, porque o Senhor tinha uma palavra. Mas agora nós estamos todos preparados. Ou seja, a Bíblia diz que Cornélio tinha chamado os seus amigos, as suas famílias, todos os seus entes queridos aí mais próximos, para estarem preparados para receber a palavra. Só que a palavra que o Senhor está dizendo que para nós receber a presença, a palavra, o Espírito de Deus, a promessa, nós temos que estar com a nossa casa preparada. Verdade, Jesus. Não é de qualquer jeito que Deus trabalha. Não é de qualquer jeito que Deus derrama o Espírito Santo, aleluia. Missionária, aleluia, nessa noite, se você entrou com o seu coração cheio de tristeza, de amargura, Deus está dizendo, lança por terra, aleluia, esvazia de você e se enche da presença de Deus. Não quer dividir agora dele com ninguém. Você, nós não podemos permitir chegar na casa do Senhor e voltar pior do que entramos. Eu não conheço um Deus, aleluia, que nós entramos e ficamos da mesma forma, porque não depende dele, depende de nós. Olha para essa pessoa e fala, trazia de você e se enche da glória de Deus. Olha, do teu orgulho, do teu eu, do teu porquê, do teu talvez, da tua dúvida, porque às vezes a gente chega tão cheio de tanta coisa, quem não tem problema, aí você fala, tudo foi ruim, a palavra foi ruim, não é. É nós que somos cheios de tanta coisa, a gente não dá lugar para o Espírito Santo, mas nesta noite o Senhor está dizendo, ei, aonde tem casa preparada, aonde tem casa aberta do céu de entrar, Ele está pronto para derramar a presença dele sobre a tua vida. A tua mão nessa noite e fala, Senhor, limpa minha alma, limpa minha alma, fala para Ele, limpa meu coração. Se você entrou magoado com alguma coisa, triste com alguma coisa, começa a falar para o Espírito Santo, Senhor, lava minha alma, lava meu espírito. Senhor, eu quero sair daqui um vaso transbordando da tua presença. Eu não posso permitir que a ingratidão, eu não posso permitir que as dores, que aleluia, que os traumas do passado venham a ferir a minha alma ao ponto de receber a tua presença. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele vai entender no versículo 34, se não me engano, que nós lemos. Agora eu reconheço. O que ele reconhece? Havia uma barreira entre os estrangeiros e os judeus, que Deus não faz exceção de pessoas. Aleluia. Olha aqui onde eu estou. Eu atravessei as fronteiras para trazer a palavra de salvação. Aleluia. Mas aquele que teme ouvir a voz do Senhor, ei, Deus não está olhando, aleluia, louvado seja a tua posição, teu nome, teu cargo. Deus tem um chamado da vida de cada um de nós. E aqui Deus não tem quem prega mais, quem prega menos, quem é mais usado, não. Para Deus é todos iguais. A diferença está na forma que nós buscamos a presença dEle. E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente desce, quanto mais a gente se coloca na posição, mais Deus Ele faz na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que naquele momento Pedro, ele entende que o Senhor também tinha uma palavra de salvação para aquela casa, para aquela família. E eu quero no nome do Senhor liberar o que Deus tem para você. Ele tem sobre a tua casa, Ele tem sobre a tua família, sobre os seus filhos. Quem sabe você está dizendo, missionário, até hoje eu caminhei sozinha, até hoje eu orei pelo meu filho, meu marido. E não, a promessa de Deus também está sobre a tua casa. Não desiste de orar pela sua família, não desiste de orar pela sua casa, não desiste de buscar pelo teu ministério, porque enquanto você está buscando o Senhor aqui, Ele está para levantar a tua mão nessa noite que eu quero profetizar. E cantar eu estou pregando nessa noite e eu estou vendo o céu quebrando, ai meu Deus, quebrando correntes espirituais que o inimigo estava querendo agarrar, destruir, envergonhar a sua casa, o seu ministério, a sua família, mas o
bata em retirada, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a tua mão nesta noite e começa a dizer: Senhor, eu creio que a minha casa é projeto, eu creio que a minha família é projeto, eu creio que o meu ministério é projeto, mas eu vou me levantar também, porque eu creio que tem mulher ainda que precisa ser alcançada pelo poder da casa da Bexandaraia. Oh, aleluia! Pedro, ele abre a boca e começa a pregar a palavra. Olha que coisa linda. É necessário, às vezes, Deus permitir algumas situações para não dar mais pecado. Porque se a gente está tudo bem, a gente fica incomodado. Agora não. Mas o tempo que nós estamos vivendo, o Senhor tem falado comigo: filha, aonde tu congrega a minha palavra. Não. Quem faz a tua agenda na obra da terra somos. Prega o que Deus mandar, prega a palavra que salva, que transforma. Porque muitos têm se corrompido acerca da transformação da palavra de salvação. Mas Deus nos levantou, aleluia, como homens e mulheres, aleluia, confiando o Senhor sobre o ministério da palavra, sobre a sua vida. E eu quero dizer para você nesta noite: não tema, não se preocupe o que vai acontecer. Se preocupe em obedecer e fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Pedro, ele entendeu que ele precisava, aleluia, obedecer a voz do Senhor. Verdade. E por ele ter obedecido, aleluia, e feito aquilo que o Espírito Santo mandou ele falar, Deus honrou a vida de Pedro. Porque eu nunca vi um Deus, irmãos, aleluia, que nos direciona situações a fazer a sua vontade, e Deus não honra. Eu nunca vi alguém que Deus deixa de ser envergonhado. Você nunca vai deixar nada para fazer para Deus que vai ser envergonhado na sua casa. Ao contrário, se você deixar de fazer a vontade de Deus, o inimigo vai querer te envergonhar. Então, se você está fazendo aquilo que Deus mandou, continue. Vai para essa pessoa, continue. Aleluia. Eu sei que às vezes chorando, gemendo, sofrendo, mas Deus está trabalhando em oculto. O céu está dizendo nessa noite: você pode estar não vendo nada acontecer, mas você não precisa ver, você precisa ver que eu estou no controle. Aleluia. E Pedro então começa a falar, aleluia, da trajetória de Jesus, aleluia, da pregação, da crucificação. Ele começa a pregar a palavra, ele começa, cheio do Espírito Santo, falar, pregar sobre aquela casa, sobre aquela família que foi nele, aquele povo que ainda não tinha recebido a presença do Espírito Santo. Meu Deus. E a Bíblia diz que quando ele, aleluia, está abrindo a sua boca, pregando a palavra, no versículo 44, a Bíblia diz que todos, não foi um, não foi dois, todos que estavam ali receberam o Espírito Santo. Recebeu a presença, a promessa. Recebeu, aleluia, aleluia, glória a Deus, como um dia de Pentecoste, aleluia, que estavam todos reunidos ali em só lugar, em um só Espírito. Eles estavam ali recebendo o Espírito, aleluia. A Bíblia diz que não bastando recebendo o Espírito, todos eles foram batizados nas águas, ou seja, eles se converteram, eles aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Aleluia! Qual que é a palavra? Para Deus realizar a obra que Ele tem na vida de outras pessoas, Ele conta comigo e com você. Nós precisamos levar essa palavra, aleluia, seja onde for, seja na rua, seja na praça, seja na prisão, aleluia, leve essa palavra. Por quê? Porque o mesmo dom, o mesmo chamado, a mesma presença que o Senhor derramou na minha vida, Ele quer derramar na vida de outras pessoas. Olha a sua vida nesta noite. Eu quero te convidar para te colocar de pé no nome do Senhor. Eu quero que nesta noite essa palavra, ela está sendo pregada nesta noite para mim e para você. E o Senhor não quer que você volte vazio nesta noite. Aleluia, Deus. Não quer que você volta morocochô, desanimado. Começa a falar: Senhor, eu também quero ser cheio. Eu também quero ser renovado. Renova o teu coração aí agora. Começa a falar para o Espírito Santo de Deus. Fala para Ele: Senhor, eu creio que assim como essa palavra está sendo pregada sobre a minha vida, vai querido no nome do Senhor, vai tocando agora. Ora, manto e calabó.
Irmão, o Espírito de Deus manda dizer para o Senhor assim, ó: grande é a obra que eu tenho na tua vida. O inimigo tem tentado tocar na tua saúde, mas eu, Senhor, estou quebrando hoje todo espírito de morte. Me diz o Espírito de Deus que esta noite estou eu quebrando toda a palavra de maldição sobre a tua vida. Eu sei que não tem sido fácil para tu chegar até aqui. Mamãe, não abraço desse irmão, mas o céu me trouxe aqui para dizer: sou eu restaurando todas as veias artérias do teu coração, todas as veias artérias da sua saúde. Aleluia! Deus está dizendo nesta noite: sou eu mais uma vez fechando a sepultura para o bem da tua casa. Vai clamando ao Senhor. O Senhor manda dizer para ti nesta noite: filha, não olha para a direita, não olha para a esquerda, porque se você olhar você vai parar, se você olhar você vai desistir. Mas o Senhor está dizendo: lembra da aliança, lembra da profecia lá atrás, que tu recebeu sobre a promessa da tua casa. Eu ainda sou Deus que estou no controle de todas as coisas. E te digo assim hoje: renova tuas forças, porque até a vontade de orar o inimigo estava roubando de você. Abre a campo, lembre como abre a sua. Mas o céu nesta noite está dizendo: te renovo, filha, pela presença da minha palavra. Tu não vai sair do mesmo jeito que tu entrou nesta noite, porque tu tem falado: Deus, até quando eu vou passar por isso? É muita humilhação. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu estou entrando no teu cenário hoje. Estou eu entrando neste cenário hoje, para tu saber que eu sou Deus, que eu falo: aleluia! Estou eu restaurando as feridas. Abre a canta, abre a sua, estava sangrando, mas estou eu te curando, diz o Senhor nesta noite, para tu entender que eu estou no controle. Vai, renova ela, vai, renova ela. Aleluia, eu vejo o Senhor renovando, eu vejo o Senhor restaurando, eu vejo o Senhor curando ela. Vai, abraça ela com teu amor, porque o inimigo tentou colocar tantas coisas no coração dessa mulher, para ela repetir de tudo, para dizer: olha aí a tua casa como está. Mas desta noite eu vejo o anjinho de Deus na vida dela. Eu vejo o Senhor virando cativeiro e dizendo: ei, renova a aliança, filha, contigo hoje. Renova o Nicanta Labaia, abre a sua, poderoso. Tu dobrou o teu joelho naquele quarto e disse: Deus, eu não suporto mais. Eu não sei até quando eu vou suportar. Mas o Senhor está dizendo: ei, acorda, mulher, levanta a tua cabeça e não para de ouvir minha voz e fazer minha obra. E tu verás agora. Abraça ela, pastor. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo o céu nesta noite. Aleluia. E o Senhor está dizendo: que estava querendo colocar sobre a tua vida cair por terra, pelo poder que é do homem do sangue. Eu tenho um sangue muito grande, eu tenho falta de vitamina no teu sangue. E o Senhor está dizendo: eu toco da comunidade dela agora, eu toco agora da saúde dela agora, a barriga da canta, da caçúria, porque eu vi toda a vitamina do corpo dela indo embora. Mas o céu nesta noite está dizendo: tu derramando a gota do teu sangue, estou derramando a gota do teu sangue sobre ela agora. Glória, canta lá, eu preciso da presença, a beleza do Espírito, aleluia, está sobre este lugar nesta noite. Continua falando com ele, continua falando para ele: Senhor, eu quero sair daqui nesta noite. Que o inimigo mas o Senhor está dizendo: toda a tristeza cai por terra hoje, mulher. Levanta a tua cabeça e canta lá, vai. Pastor, coisas piores se Deus te dê livramento. Estou eu neste processo. Tu não estás sozinha neste processo. Tá doendo? Tu tenta descansar, mas não consegue. Mas essa noite está dizendo: recebe o meu
fazer algo novo. O casamento foi a família dela. A criança já era cuidar nossa noite. Sou eu dando o olho da cara. Aumentando o compromisso. Aquilo que tu tem pedido para mim. Porque até agora não deixei tu me ligar com homem, canta lavar, e tu não vai me ligar agora. Receba o meu renovo, receba o meu abraço, receba a minha presença que eu derramo sobre a tua vida agora. Chegando, enchendo na minha vida. Aleluia! Quanto orava, descansa o teu coração, porque eu, o Senhor, nem quem dobrou o Pai as pernas, aleluia. Trouxe aqui para te lembrar que eu amo você. Aleluia, Rei da glória, renova Jesus do vaso, renova Jesus, renova exaltado, renova glória, cheio da tua verdade, cheio do teu amor. Ah, Deus meu Pai, Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esta noite, por esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a igreja diz, amém.